Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra do Senhor, algo tão importante para fortalecer a nossa fé, para estarmos realmente nos focando cada vez mais em Jesus Cristo. Qual é o foco da sua fé? Qual é o foco da sua vida? Como é importante nós encontrarmos o centro, o cerne daquilo que é a nossa vida, da nossa existência, Jesus Cristo, o Senhor, Senhor de todas as coisas, o nosso Deus soberano, poderoso para dar vida e para tirar a vida. E nós precisamos compreender isso e crescermos nessa dependência de fé, cada vez mais do Senhor, porque é Ele que tem todo o controle sobre todos nós. Portanto, vamos continuar aprendendo sobre algo tão importante nesses dias, que é a Igreja de Jesus Cristo, a sua formação, como agiam os discípulos, os apóstolos, não é? Como estavam realmente os irmãos em Cristo fortalecidos nessa fé. Como é que a igreja vivia nesse tempo? Quais eram as disposições morais, os sentimentos que estavam na igreja? Algo muito importante para nós nesse tempo de afastamento, de separação, de egoísmo, de hedonismo, não é? Onde as pessoas se importam apenas consigo mesmas e têm dificuldade realmente de suportar, de estar junto, de ter paciência, de perseverar. Todas as pessoas têm limite pequeno e logo já se arrebentam, logo já ficam nervosas, irritadas. Existem tantas separações e brigas nos lares, nas igrejas. E nós precisamos entender e nos arrepender sobre isso. Há uma necessidade de nós nos voltarmos para Cristo e nos dedicarmos à compreensão desta verdade, para nos submetermos com humildade diante do Senhor, para mudarmos comportamentos e atitudes que talvez nós transportamos, importamos do mundo para a igreja. E nós precisamos tirar o mundo de dentro da igreja. E vamos aprender aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do verso 36 até o verso 43, está escrito: Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida, a cidade, era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Então aqui nós vemos essa história impressionante, não é? Da ressurreição de Dorcas. A palavra do Senhor ensina que ela era uma mulher notável e que realmente era uma mulher que dava esmolas, que ajudava pessoas, que servia pessoas, que era dedicada no serviço, não é? Com compaixão, com misericórdia sobre as pessoas que estavam ao seu redor, atendendo, fazendo coisas, costurando, enfim, todas essas boas obras que ela fazia. Só que uma coisa interessante, essa Dorcas adoeceu e faleceu. Uma coisa importante para nós aprendermos aqui, porque algumas pessoas pensam que essas boas atitudes, essas boas obras, são um impedimento para que a pessoa adoeça. E aí ficam desesperadas, e algumas pessoas, então, é maldição disso, é problema daquilo, é por causa daquilo outro. Mas essa Dorcas, que era uma mulher muito decente, digna, adoeceu e morreu. Então nós vemos aqui a vontade soberana do Senhor. Mas o que aconteceu? Aquelas pessoas que estavam com ela, alguns homens foram chamar Pedro, porque ele estava na cidade vizinha. Então Pedro foi com eles até lá.
E aí as pessoas estavam chorando e mostraram os vestidos que a Dorcas fazia, as costuras que ela tinha feito. E Pedro então mandou que todos saíssem do cenáculo, da sala, e se pôs de joelho e começou a orar por ela. E então, em determinado momento, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. O que aconteceu nesse momento? Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos. Veja, mais uma vez eu gostaria de reforçar que os sinais, os prodígios, as maravilhas tinham o objetivo de edificar a fé das pessoas e também de, sobretudo, testificar que aqueles homens, como Pedro, os apóstolos, eram enviados de Cristo e a obra de Cristo estava tendo continuidade através dos seus apóstolos, para que a igreja crescesse e para que pessoas se convertessem. Tanto que nós vemos no texto a seguir que está escrito: isto se tornou conhecido por toda a cidade de Jope. E, no verso 42, muitos creram no Senhor. Não é creram no Pedro, no apóstolo Pedro. Aquele milagre levou as pessoas para Cristo. Levou as pessoas a crerem no poder de Jesus Cristo, na sua ação de morte e ressurreição, de libertação e redenção. Esse é o cerne do Evangelho, que nós precisamos resgatar nesse tempo. O entendimento de que todas as coisas nos levam para Cristo, de que o Senhor permitiu nesse tempo esses milagres, prodígios e maravilhas, para que as pessoas fossem para Cristo e crescem no seu poder e se convertessem dos seus maus caminhos e fossem salvas e libertas através do seu poder, da redenção que está em Jesus Cristo. E Pedro, mais ainda, ficou na casa de um homem chamado Simão, que era curtidor, inclusive contrariando os judeus, porque um curtidor na época não era muito bem aceito na sociedade. Mas Pedro ficou lá, porque esse curtidor tratava com peles de animais mortos, não é? E os judeus não tinham muita simpatia por isso. Mas o que o evangelho estava fazendo? O evangelho estava alcançando pessoas, não importa quem elas eram. Nós precisamos tirar esses preconceitos e problemas de dentro da igreja que nos impedem de pregar e levar graça para as pessoas. Compaixão e misericórdia, de levarmos realmente Jesus Cristo, a sua mensagem de salvação e de libertação. Sim, é verdade, o chamado do Senhor nos leva a uma nova vida. E sim, a orientação dessa nova vida vem pela palavra, mas nós precisamos ensinar com graça, porque muitas pessoas têm apenas uma experiência pequena dentro da igreja e depois não se sentem mais, né, na necessidade de se alimentar e crescer. E nós precisamos levar a mensagem do Evangelho, ensinando o conteúdo do Evangelho para que as pessoas cresçam e tenham uma fé fortalecida no Senhor. Que o Senhor te abençoe nesse dia e que esta meditação, essa reflexão esteja na tua vida para que você saiba que o Evangelho está vivo, que Cristo está vivo, que Ele está agindo hoje e que Ele deseja restaurar a sua igreja. Deus te abençoe e fique firme.